E o tema de hoje é: Cristo não se negocia. Farei aqui algumas colocações, fique à vontade para ir nos comentários e deixar sua opinião. Nós vamos falar de ato profético, confissão positiva, teologia da prosperidade. 99% dos crentes que eu conheço são apegados nessas coisas. O que a Bíblia realmente diz? Começando por ato profético, tenho certeza que você já viu ou ouviu alguma coisa semelhante a isso. Caneta santa, manto santo, fogueira santa, sessão do descarrego, sal grosso, lenço santo, chave da vitória ou monte. Pastor, tô com a minha toalha, tem como ungir ela para poder se tornar uma toalha santa? Pastor, tem como ungir minha carteira porque assim ela vai ficar cheia. Ei, pastor, tem como ungir minha caneta porque assim ela vai se tornar uma caneta santa e tudo que assinar vai se tornar milionário. Então você tá com a sua energia pesada, a sua casa pesada, com pessoas pesadas e de repente você vai na igreja porque tem uma sessão de descarrego. Ou então você vai lá no monte porque lá no monte vai acontecer, Deus vai fazer descer fogo do céu. Sejamos francos, é ou não é recorrente e comum nos dias de hoje? Olha só o que fala João 14 no versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha só Gálatas 2,21 Não aniquilo graças de Deus, porque se a justiça provém das obras, segue-se que Cristo morreu debalde. Em resumo, o ato profético ele é antibíblico. Todos os pecados das pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador foi pago pelo nosso Senhor, então você não tem que dar rodeios para poder chegar a Deus. Ou seja, temos acesso direto ao Pai, não precisamos de um ato profético. Porque quando nós usamos um ato profético, nós estamos negando a cruz do Senhor. A palavra fala, só tem um mediador entre os homens e Deus. Concluindo esse primeiro item, não é mais fácil dobrar o joelho, orar ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo? Deixa aqui nos comentários. Segundo item, confissão positiva. Praticamente todo mundo que eu conheço que se diz crente falam essas coisas. Eu determino, eu estabeleço, eu exijo, eu ordeno, eu declaro. Eu determino que amanhã tenha 1 milhão na minha conta. Eu estabeleço que eu vou ser o homem mais rico do mundo. Sou filho de Deus, eu exijo que as bênçãos do Senhor me alcancem. Eu ordeno que o mal não toque na minha casa ou na minha família. Declaro que a partir de amanhã eu serei o dono do mundo. E diga, qual é a base bíblica? Não tem. Existem alguns textos bíblicos que induzem o leitor que não sabe interpretar a falar, olha, está aqui escrito que tudo que eu falar vai acontecer. Vejamos no texto. Em Mateus capítulo 26, 39 fala assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Romanos 9,16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Lá em João 15,7 Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se o dono da vida ele teve a humildade de falar, Pai, eu não quero passar por isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, quem somos nós para falar, eu determino, eu exijo, eu estabeleço? Segundo Romanos 9, as coisas não acontecem porque nós queremos ou pedimos, mas pela misericórdia de Deus se Ele quiser. Segundo João 15, se o nosso coração pertencer ao Senhor, se o que nós declararmos, confessarmos, for a palavra dele, se vier dele, se estiver em nós, então sim, tudo que nós falarmos vai acontecer porque ele está em nós. Vou provar o que eu tô falando, olha só. Olha agora na sua conta, vê se tem aí 1 milhão ou 10 milhões. Cadê a sua mansão? Cadê o seu carrão do ano, a sua Ferrari? Cadê as suas empresas multinacionais? Você tem o poder de declarar, de exigir, de estabelecer, cadê essas coisas? Analisar essa parte, temos que ser humildes com o Senhor. Olha só que coisa linda, se Deus quiser, Ele que é Deus, não somos nós. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. O terceiro item é teologia da prosperidade. A grande massa esquece que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor, que nós vamos na igreja para cultuá-lo e acabam indo para buscar isso, a prosperidade. Não é errado ser rico, não é errado ter dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro para poder sobreviver. Mas a forma que você busca, que você conquista, isso mostra, revela quem você é. Só se você já viu isso ou algo semelhante. Campanhas de dinheiro
crente bom é crente com dinheiro, Deus é uma moeda de troca, Salomão foi rico, também tem o direito. É muito comum ensinarem para você que Deus é uma moeda de troca, que você tem que dar para poder receber. Sendo que Deus ele quer só o seu coração, a sua obediência. A certa vez alguns homens viram Pedro fazendo milagre em nome do Senhor Jesus. Então esse homem que viu Pedro fazendo milagres em nome do Senhor, ele teve a capacidade de ofertar, de pagar pelos dons do Senhor. Olha só a resposta de Pedro lá em Atos capítulo 8, versículo 20. Pedro, porém, disse-lhe: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ou seja, você só consegue pagar por milagres que são de alçada do homem. Ou seja, aquilo que o homem consegue te dar. Que é de Deus, você consegue com a sua submissão a Ele e se Ele quiser te dar. Mateus, capítulo 10, versículo 8 fala assim: curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Então quando você vê alguém falando, faz aqui um voto, deposita aqui R$200, quem tiver R$200, Deus ele vai abençoar. Deixa de pagar a sua conta de luz e de água, deixa de comer, mas dá o seu dinheiro na obra de Deus que você vai receber. Se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma causa impossível, não é pagando que você vai receber algo de Deus, mas é se humilhando, você se dobrando, você entendendo que Ele é Deus e que você é totalmente dependente dEle. Certa vez um mendigo pediu esmola a Pedro e olha só a resposta dele. Lá em Atos capítulo 13, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Já pensou se Pedro desse apenas uma moeda para aquele mendigo? Certamente ele continuaria ali e voltaria no dia seguinte. Mas a capacidade que Deus dá é isso, de curar, de libertar. Aquele homem, aquele mendigo, ele era coxo, então ele mancava. Então ele recebendo a cura, o milagre da parte do Senhor, ele passou a ter saúde, a capacidade de trabalhar. Não se trata de moeda de troca, mas de humildade da nossa parte para com Deus. Se você concorda ou discorda, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Depois de tudo isso, você concorda ou não que Cristo não se negocia?